Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live aqui, conforme foi pedido, para refutar um vídeo de um sujeitinho chamado Pirula. Olha o nome do cara, Pirula. Bom, enquanto não chegam os espectadores, eu vou cantar uma musiquinha. Es la brisa del mar, es el rojo del cielo, cuando se pone el sol a la orilla del puerto. Es la agua de coco con un poco de ron, o será la rocoya que está ahí tocando nuestra canción. Extraño amor, en su piel de canela, su boca de coral. Lo amor es la marea que me arrasa hasta el fondo del mar. La. Bom, muito bom. Então, surgiu um vídeo aí na internet, aí, um outro youtuber, tá cheio de youtuber, de um tal de Pirula. Olha o nome do cara, Pirula. E esse sujeito aí é um cientificista. Ele acha que basta um conhecimento de algumas ciências naturais, como a biologia, ele é biólogo, para ter para divisar a plenitude da criação e da realidade. Então ele joga no lixo a economia, a filosofia, a sociologia e, às vezes, até a própria ciência. Porque as ciências naturais, dentro delas mesmas, são inconsistentes. Elas precisam de um lastro filosófico, lógico. Do contrário, elas não têm sequer utilidade. E quando elas não têm esse lastro, elas acabam defendendo até algumas mentiras científicas. Como, por exemplo, o aquecimento global, que os cientistas, biólogos, climatólogos já provaram que é uma mentira da ONU. E essa imbecilidade de superpopulação. Então, falar que existe uma superpopulação é um absurdo. Pirula. Então, vamos refutar o Não, que nome é esse? Sabe o que isso parece? Parece uma menininha que foi contar pra mãe que o irmãozinho tá sem cueca. Mamãe, o Joãozinho tá com a pirula de fora. Parece, né, cara? Pirula. Bom, vamos lá. Então, ele vem falar que existe uma superpopulação, que apesar das cidades ocuparem apenas 3% da superfície terrestre, não daria para sair ocupando todo o resto da massa seca, porque existem florestas, existem biomas que não podem ser violados, que a humanidade ocupa um monte de terras aráveis, que para sustentar as cidades precisa ter um monte de áreas ocupadas por mineradoras, minas de superfície, agricultura, etc, etc, etc. Esse é o mesmíssimo, eu tô cansado de ouvir isso, o mesmo argumento do imbecil do Malthus. Thomas Malthus. Um dos piores seres humanos que já existiram, se é que aquilo lá era humano. Então, quando chegou lá no final do século XVIII, ele disse, olha, no final do século XIX nós vamos se ferrar, porque a população vai subir a níveis geométricos e a produção de comida vai subir a níveis aritméticos, nós temos que fazer alguma coisa, os governos têm que fazer alguma coisa. O Malthus, aliás, ele era um precursor do marxo-keynesianismo. Junto com outros canalhas, como Adam Smith, Davi Ricardo, ele defendia a teoria do valor do trabalho. Um babaca. Bom, essa tese imbecil dele foi refutada por um grande economista, Jean-Baptiste Say, que escreveu uma carta a ele, com 5 excelentes argumentos, incluindo a capacidade de inovação do homem, o fato de que se os recursos começassem a se tornar escassos, subiria o preço e o próprio preço controlaria. Então, claro, sound economics. Jean-Baptiste Say foi lá e destruiu o Malthus. Agora, você sabe quem queria outro argumento contra o Malthus? Marx e Engels. Tô falando sério, Karl Marx e Friedrich Engels. Eles falaram, não, cara, esses malthusianos são loucos. A necessidade é a mãe da invenção, disse Marx e Engels. Então, até os marxistas, até o comunista é menos comunista do que essa corja de melancias que são verdes por fora e vermelhas por dentro. Antes de começar a refutar os argumentos do Pirula, cara, que nome é esse? Nós temos que ter em mente uma coisa, a quem interessa espalhar que existe uma superpopulação? Aos mesmos que promovem o genocídio da humanidade, os mesmos que promovem o gramscianismo, o politicamente correto, que minam o tecido social, que atacam as bases da sociedade, como a Santa Igreja, para reduzir a população mesmo. Então eles promovem aborto, eles promovem o sexo desordenado para depois abortar, para depois tomar pílula anticoncepcional que faz mal pra cacete pra saúde. Eles querem destruir a família, eles vêm com o feminismo. Então, não, a mulher não precisa casar e ter filho, ela pode entrar no mercado de trabalho, ela vai ter 40 anos lá, vai virar mãe de pet. Então, eles vão destruindo a sociedade. Então,
A cristandade ocidental vai ficando cada vez mais laicizada, vai tendo menos filhos, e assim eles promovem o maior genocídio da história da humanidade. Um genocídio que não é feito com fuzis, com bombas, com minas terrestres. Um genocídio promovido pela degradação moral da sociedade, pelas pílulas abortivas, pelas clínicas de aborto que vão lá e matam o bebezinho. E assim eles destroem a única coisa que poderia fazer frente a um governo mundial. Ao mesmo tempo, eles abrem as fronteiras e promovem a imigração em massa de culturas inferiores, de povos menos civilizados. Ah, não tem cultura inferior, né? Tem cultura inferior. Tá? Mutilação genital de menininhas. Isso pra mim não é nem cultura, isso é crime. São culturas inferiores. A cristandade europeia ocidental é superior. Lidem com isso, o choro é livre. Fim. Bom. Aí eles abrem a fronteira lá da Europa, vem aquela massa, né? Aí eles falam, olha, tá superpovoado mesmo. Não, não tá superpovoado, tá mal distribuído. Porque vocês criaram um arranjo artificial de distribuição demográfica. É claro que existe um overcrowding. Nós precisamos fazer uma diferença entre overcrowding e overpopulation. Existe overcrowding, ora. Se você tá, por exemplo, num shopping lotado, você vai notar o overcrowding no estacionamento, você não vai conseguir estacionar. Então existem recursos, bens e serviços mais difusos, como por exemplo ruas, parques, que não podem ficar superlotados. Se você abre as fronteiras, ou seja, se você viola a propriedade privada, você vai ter mais pessoas dentro de uma área do que ela poderia suportar com a sua infraestrutura. Isso é um overcrowding. Isso é o resultado da violação da propriedade privada que causa uma distribuição artificial das pessoas. Mas overpopulation não existe. Olha o tamanho da Terra. Olha o tamanho dos recursos, que nós não usamos nem 3%. A prova de que nós não usamos nem 3% e a prova de que nós não estamos exaurindo os recursos da Terra é que o preço dos minérios vem caindo. Se estivesse faltando recurso, o preço dos minérios estaria subindo. Isso é economia one. Isso é básico. Se você não entende isso, você sei lá, se joga num barranco. Então nós não estamos exaurindo os recursos porcaria nenhuma. Nós estamos com uma péssima distribuição de pessoas devido à violação sistemática de propriedade privada, incluindo open borders e imigração forçada. Isso sim causa uma discrepância no consumo de recursos. Mas é ilusório achar que isso é fruto da superpopulação. Pelo contrário. Os países europeus estão com uma taxa de fertilidade baixa. Os europeus estão tendo poucos filhos. E aí entra lá dentro um bando de muçulmano. Agora, claro que vai dar merda. As pessoas civilizadas, aculturadas, com uma raiz a ser defendida, com um arraigamento cultural e social, estão se reproduzindo menos. Agora, as pessoas que seguem uma seita assassina, bárbara, grotesca, entraram em massa e estão tendo um monte de filhos. É óbvio que isso vai dar merda. Mas culpar o número de pessoas, isso é um absurdo. Então nós temos que analisar a questão demográfica sob 3 dimensões. O número de pessoas, a distribuição de pessoas e a relação entre o arcabouço institucional, cultural e a formação dessa pessoa. Ou seja, nós podemos chamar da contingencialidade. Então não é só o número. E não é só a distribuição, é a contingencialidade também. Vou dar um exemplo. Uma casa com 10 pessoas é superpovoada? Não sei, depende do tamanho da casa. Depende de como essas pessoas se relacionam entre elas. Depende de quantos cômodos existem na casa. Agora, uma casa com 120 pessoas é superpovoada, ok. Agora, e se essas 10 pessoas dentro de uma casa grande estiverem todas no mesmo quarto? Então elas estão mal distribuídas. Essas 10 pessoas são da mesma família? Então, eu diria que elas vão conviver de maneira relativamente harmônica. Tem um chefe de família, tem princípios a serem seguidos, tem uma arqué. Agora, essas 10 pessoas são todas sem teto. Bom, aí vai dar merda. Não existe um arcabouço institucional e cultural que reduza os custos de transação nas relações entre elas. Aí vai dar bosta. Então, essas 3 dimensões devem ser analisadas antes de chegar a qualquer conclusão. Aí o Pirula vem falar, não, nós podemos até aumentar o número de pessoas, né? Olá, pessoas. Olá, pessoas. Espera aí, deixa eu pegar um negócio aqui. Olá, pessoas. Aquele cabelinho dele lá. E então ele vem falar, não, dá até para aumentar o número de pessoas, mas elas não vão poder ter o mesmo padrão de vida. Elas não vão poder ter ar-condicionado. Elas não vão poder ter aquecedores, não vão poder ter carros,
Não vão poder comer carne. Olha a merda que o cara me fala. Então, olha o que ele quer. Ele quer matar vocês de fome. Ele quer matar os seus filhos sem proteína. Ele quer que vocês congelem no inverno e morram de calor no verão. Essa ideia de não pode consumir os recursos da Terra vem de quando a União Soviética caiu e aquele canalha do Mikhail Gorbachev entrou numa organização chamada Green Cross. E a Green Cross era uma tentativa de ferrar com os cidadãos americanos, minando o padrão de vida deles. Falando, olha, vocês não podem ter o padrão de vida que vocês têm aí nos Estados Unidos, senão vocês vão destruir a Terra. Isso era uma tentativa dos piores comunistas da União Soviética de destruir o padrão de vida ocidental. E essa mentirada aí de superpopulação, Malthus, completamente refutado. Chegou no final do século XIX e não aconteceu nada. Aí veio um livrinho escroto lá do Paul Ehrlich, chamado The Populational Bomb. Aí ele falou, olha, quando chegar nos anos 70, a Inglaterra vai estar exaurida, não vai ter nada, todo mundo vai morrer de fome. Chegou nos anos 70 e não aconteceu bosta nenhuma. O que está acontecendo de errado com a Inglaterra é hoje que deixaram o muçulmano entrar. Então esse papinho já encheu o saco. Todo mundo vem falar em populational bomb e não acontece nada. As falsas profecias. Tudo mentira. Vem malthusiano, vem neomalthusiano, não acontece nada. Você vê, por exemplo, o gráfico do crescimento populacional ao longo dos tempos, né? Então, do ano 8000 a.C. até o ano 0, com o nascimento de Nosso Senhor Jesus, a população seguiu lá um crescimento ínfimo. Mesmo assim, bilhões de pessoas existiram nesse ínterim. Então é mentira que o mundo nunca comportou tanta pessoa em tão curto espaço de tempo. Porque num espaço de tempo que é grande para a história humana, mas é ínfimo para a geologia, para o tempo geológico, houve bilhões de pessoas habitando a Terra e não aconteceu nada. Então a Terra suporta, sim. Aí, o que interessa para nós é que a população foi crescendo muito devagar, Império Romano, Idade Média. Aí chegou uma hora que ela disparou. Que hora foi essa? Quando houve a Revolução Industrial. Ou seja, as pessoas esquecem que o crescimento populacional é uma consequência da nossa capacidade de aproveitar os recursos. O crescimento populacional é natural, se deixado sozinho, se houver propriedade privada. Então não é que a população vai crescer do nada e vai todo mundo morrer. Nós não somos bichinhos. A grande heresia aqui está em achar que o homem é um bicho. Nós vamos reproduzir até exaurir os recursos, aí nós vamos se extinguir. De jeito nenhum. Mesmo na natureza, não é assim que funciona, e um biólogo como o Pirula devia saber disso. Eu não sou especialista em biologia, algum biólogo pode me corrigir se eu estiver errado. Mas o fato é que quando uma população de bichos cresce, significa que ela está tendo algum sucesso ecológico, certo? Que ela está num bom habitat, que ela está adaptada ao seu habitat. Se a população de uma certa espécie está diminuindo, é porque ela está tendo um baixo sucesso biológico. Me corrija se eu estiver errado. Mas analisando o homem do ponto de vista puramente biológico, se o homem dominou os recursos ali com a Revolução Industrial, ele pôde se dar ao luxo de crescer a população. Ora, isso vinha acontecendo na Idade Média também, quando teve a Revolução Industrial medieval, que pouca gente se lembra. Então é o sucesso do homem sobre a natureza. Isso permite que nós nos expandamos demograficamente, como está na Bíblia. Crescei e multiplicai-vos. Nosso Deus, nosso Pai, nos deu essa ordem. Dominar sobre a natureza para povoar a terra e, portanto, povoar o céu. Então vamos analisar agora do ponto de vista puramente econômico, praxeológico, como é que funciona essa coisa de superpopulação, etc. Uma pessoa, ela pode ser encarada como um passivo, né, um consumidor de recursos, ou como um ativo. E nós precisamos realmente saber o que ela é para poder falar em superpopulação ou não. Então, para começar, mesmo que nós excluamos a questão metafísica, a questão teológica, a dignidade intrínseca do homem como filho de Deus, nós podemos dizer que, a priori, antes de mais nada, a pessoa é um ativo para ela mesma. Ela pode usufruir da própria existência, enjoy himself. Então, imagina, uma pessoa está viva. Para ela é um ativo em si própria. Do contrário, ela não poderia ter nenhuma utilidade. Seja qual for o seu conceito de utilidade em economia, você precisa existir para poder usufruir dessa utilidade. Então a pessoa é um ativo em si própria. Começo de conversa. Se você
descarta essa opção, você está negando a finalidade de toda a sociedade, de toda a economia, de todos os recursos, de toda a tecnologia, de todos os arranjos societais. Eles existem apenas para satisfazer o indivíduo. Se você tira o indivíduo da jogada, você não consegue compor uma sociedade que faça sentido, que tenha uma finalidade. Então, a priori, uma pessoa é um ativo em si própria. Muito bem. Essa pessoa vai ter que consumir recursos, certo? Mas esses recursos que ela vai consumir servem justamente para satisfazer a sua necessidade de existir. Fim. Agora vamos para um segundo nível. Saímos do nível individual, vamos para o nível 2, que seria o nível da sua família. Porque todo indivíduo nasce, ou pelo menos deveria nascer, numa família. Então, um pai vai ter um filho. Um casal decide ter um filho. Por que que ele decide ter um filho? Quando você compreende por que que um casal decide ter um filho, você entende que o filho passa a ser um ativo intrínseco para a própria família. Mesmo que ele seja um inválido, mesmo que ele nasça com uma má formação, mesmo que ele nasça débil mental, até mesmo se ele nascer para ser um youtuber metido a biólogo que fala lixo socialista. Até isso. Ou seja, o pirula deve ter algum valor para os pais dele. Então, se uma pessoa nasce numa família, o pai tem uma utilidade na forma de afeto por aquela criança. Não é só uma maquininha de trabalhar para sustentar o pai na velhice. É isso também. Então, muitos pais têm filho para que os filhos também produza, contribua com a renda familiar e sustente os pais na velhice. Logo, esse filho não é uma máquina de consumo, ele é um investimento. Mas muito mais do que isso. Um pai tem outros desejos. Um pai tem o desejo de passar o gene para frente. Você pode até considerar isso um impulso puramente biológico, mas é muito mais do que isso. Ele tem um desejo de ter um afeto por alguém ali, né? Ele tem, então, um ativo afetivo. Mas essa criança, esse moleque, essa pessoa vai consumir recursos também. Mas até aí o dinheiro é da família. Por que os casais não têm 500 filhos? Porque eles não teriam como sustentar. Eles precisam manter algum capital para sustentar os primeiros filhos que eles tiveram. Então vai chegar um ponto em que um filho marginal não vai compensar. Não marginal de bandido corintiano. Marginal no sentido de ser o próximo filho, né? Então é isso que limita o tamanho das famílias. Ah, mas algumas famílias não têm informação. Nós nunca tivemos informação. Nós viemos da pré-história. Nós viemos de 200 mil anos atrás ali. 250 mil anos. Tem cara que fala em 1 milhão de anos. Eu não sei. Aí não tinha informação também. Não tinha camisinha. Não tinha nada dessas merdas. Nós colapsamos? Não. As pessoas sabiam, mais ou menos, algumas melhor que as outras, quantos filhos elas deviam ter, quantos filhos elas não deviam ter. Enfim, não é o governo que vai fazer isso. Porque os estatistas têm mania de dividir a humanidade em seres iluminados, que são os governantes, e lacraias, que são os homens. Falácia. Então deixa o mercado rolar. Um pai, hoje em dia, ele quer dar o melhor para os filhos. Ele não pode dar o melhor para cada filho se ele tiver 200 filhos. Ele vai saber quantos filhos ele tem que ter. Se ele não souber, se o cara for muito tapado, é uma exceção. Isso não tem impacto societal. E se você quiser ajudar ele, você faz caridade para ele, você ensina para ele o método Billings, que é um método correto do ponto de vista cristão, sei lá. Faz isso privadamente, não enche o saco da sociedade. Agora vamos para o nível 3. O nível societal. Fomos para o nível 1 individual, nível 2 família, nível 3 sociedade. Né? Então você fala, o moleque vai consumir os recursos da sociedade. Ora, se existir propriedade privada, você está assegurado. Os preços no mercado vão ser preços suficientemente fidedignos à realidade para que haja um controle dos gastos de recursos. Então, se uma família for ter muito filho, e esses filhos forem usar terrenos, usarem recursos minerais, usarem recursos de floresta, tudo isso vai se tornando muito caro, até tornar os custos proibitivos. Nós voltamos para aquele nível 2, onde um filho marginal vai depredar o capital da família, fazendo com que o pai não consiga mais dar o melhor para cada um dos filhos que ele já teve, ou seja, vai haver então um incentivo econômico para as famílias terem menos filhos até equilibrar o mercado. Não existe equilíbrio de mercado, isso é uma falácia neoclássica, né? Mas até que o mercado se ajuste em torno de uma certa ordem, porque o mercado não é perfeito, não existe ponto de equilíbrio, não existe número na economia, né? Nós temos que ter isso em mente. Então é simples. Agora, o que nós estamos esquecendo é que
Cada pessoa inserida na sociedade é muito mais um ativo do que um passivo. As pessoas consomem recursos. Fim. Propriedade privada racionaliza esse consumo de recursos. Fim. Mas o que nós estamos esquecendo, o que todos os malthusianos esquecem, o que esses ecofascistas esquecem, é que as pessoas são mais ativos numa economia do que passivos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o aumento do número de pessoas aprofunda a divisão de trabalho, permite que a economia tenha mais roundaboutness, permite que exista mais bens de capital, pense a longo prazo, permite que as pessoas tenham especializações, o que aumenta a produtividade total de uma economia. Para isso você precisa de população. Numa tribo de 10 pessoas você não vai poder sair muito do caçador-coletor. Mas se você vive numa cidade com 500 mil habitantes, aí você pode ter outros tipos de profissões. Você pode ter um ortopedista especialista nos dedos do pé esquerdo. Para isso você precisa de população. Então, aprofundamento da divisão de trabalho que gera um aumento da produtividade, né? Depois, com o aumento da população, você tem uma maior economia de escala tanto nos mercados consumidores quanto nos mercados produtores. Ora, eu produzo um produto lá, sei lá. Peraí. Vou fazer um merchanzinho aqui. Eu produzo esse chocolate Lindt, que é muito bom, sem açúcar. Eu preciso... Inferno! Eu preciso ter gente para comprar o meu produto. Sei lá, vou fazer um crowdfunding para financiar uma obra de arte, uma poesia, um livro. Eu preciso de gente para financiar. Então, toda a viabilização de projetos elevados em uma economia precisa de uma economia de escala, tanto nos mercados consumidores quanto nos mercados produtores. Isso só é possível com um aumento populacional. Com um aumento populacional. Aqueles efeitos que os caras fazem nos vídeos, né? Certo? Agora, um outro efeito importantíssimo é que tudo que nós falamos até agora depende da preservação de um arcabouço institucional que respeite a propriedade privada. E aí nós chegamos num ponto crucial do vídeo. É preciso que haja muita gente, é preciso que haja uma população grande para que a propriedade privada seja preservada. É por isso que o governo quer reduzir a população, para aumentar o controle. É muito mais fácil controlar uma população reduzida do que uma população enorme e heterogênea. É por isso que o governo quer reduzir a população. Então, com o aumento da população, a chance de preservar a propriedade privada é muito maior. As pessoas vão querer independências uma das outras, vão querer soberania local. E mesmo porque elas precisam gerir essa pressão populacional. E elas conseguem gerir essa pressão populacional através de arcabouços localistas e de propriedade privada. Então haverá maior resistência contra um governo. É muito difícil para um governo controlar uma população grande, heterogênea e bem aculturada. E é isso que nós precisamos. E, finalmente, ainda no nível 3, nós temos o seguinte efeito. Um aumento da população aumenta a possibilidade de que alguns desses caras sejam grandes cientistas. Grandes engenheiros, grandes inventores, grandes gestores, grandes empresários, grandes filósofos libertários. Então, aumenta a probabilidade da população achar inovações para que nós possamos gerir melhor os recursos, tecnologias, que permitam um posterior aumento populacional. Então, nós vemos isso, por exemplo, no seguinte fato. Para sustentar toda a população hoje, nós precisaríamos de 0,5 hectare de terra agriculturável por pessoa. Mas nós só usamos 0,17. Então ainda daria para expandir muito a população só usando as terras aráveis hoje. Porém, com o aumento da tecnologia, com a engenharia agrônoma, com a melhoria dos mecanismos todos, nós podemos sustentar mais gente com menos hectare. Isso é óbvio. Então os espaços não precisam ser grandes. Isso economiza terra. E à medida que a população cresce e o preço da terra for ficando mais caro, os incentivos para desenvolver esse tipo de tecnologia aumentam. Ou seja, o aumento populacional vai gerar uma pressão econômica para que os cientistas, indústrias, engenheiros, empresas pesquisem tecnologias que reduzam o uso do espaço. Isso vai ter uma externalidade positiva que vai economizar ainda mais espaço. Para isso, nós temos que ter propriedade privada, para que o preço reflita a disponibilidade e a demanda dos recursos. Isso é bem óbvio. Depois, nós temos também outras formas de manter a população,
Você pode ter agricultura vertical, que é outra inovação tecnológica. Você pode fazer agricultura em casa, não tem problema nenhum. Você tem o seu telhado aqui, pô. Então esse terreno pode ser usado como agricultura se eu plantar no meu telhado, por exemplo. Para isso é preciso que não haja o governo me enchendo o saco, a Anvisa, essas merda toda. Então, o problema não é terreno. O problema é o correto uso do terreno. E o correto uso do terreno só se consegue com propriedade privada. Uma outra coisa. Quanto terreno as pessoas precisam para viver harmonicamente? Por exemplo, se me colocarem junto com um muçulmano a 10 quilômetros, nós vamos ter muitos problemas. Mas se me colocarem com uma moça cristã bela, recatada e do lar a 10 metros, nós não vamos ter problemas. Então as pessoas precisam se identificar localmente. Para isso é preciso separatismo, propriedade privada, soberania local, anarcocapitalismo, para resumir. Isso permite que mais pessoas vivam harmonicamente em menos espaços. Por isso que você vê algumas cidades na Europa, pequenininhas, onde todo mundo convive bem. E você vê algumas cidades na Nigéria, que são extremamente espalhadas e as pessoas convivem muito mal. É o arcabouço cultural. Para chegar nesse nível de desenvolvimento cultural e moral, é preciso excluir o governo da jogada, porque o governo causa uma deterioração moral. Então, quando um cara como Pirula defende controle populacional, o que ele está fazendo é aumentar o escopo do governo no seio da sociedade, o que vai causar mais conflitos e vai precisar de mais espaço para que as pessoas convivam com o mesmo nível de harmonia. Então, o que ele está falando é um absurdo. Depois nós temos o nível 4. Então, eu já fui para o nível 1, individual, 2, familiar, 3, societal. Aí nós temos o nível 4. O que é o nível 4? É o nível retroalimentador. Porque é o seguinte, quando as pessoas começam a se reproduzir, tem um grande número de pessoas, vai haver uma pressão. Vai haver uma pressão para que surjam tecnologias, arranjos institucionais, organizacionais, empresariais, culturais, para otimizar o uso do terreno e para abarcar essas pessoas. Então vai haver uma expansão, é isso que eu estava falando aqui, uma expansão das tecnologias que permitem uma otimização do uso do terreno, que permitem uma otimização do uso dos recursos. Conforme os recursos minerais ficam mais caros, há um incentivo para prospectar novas reservas minerais, desenvolver novas tecnologias de extração desses recursos minerais e o caramba. Uma pressão, inclusive, para haver propriedade privada, para as pessoas se arranjarem localmente. Tudo isso ocorre em decorrência da própria pressão populacional. E vejam, quando esses efeitos no nível 4, retroalimentadores, aumentam, ele também potencializa os efeitos benéficos que eu citei nos níveis anteriores, por exemplo, o nível 3. Então, cada pessoa vai ser cada vez menos um passivo, um consumidor de recursos, e cada vez mais um ativo. Porque conforme a tecnologia aumenta, cada pessoa vai consumir menos recursos proporcionalmente àquilo que já existe na sociedade. Ao mesmo tempo, tudo que ela fizer vai ser feito num ambiente com maior economia de escala. Assim, cada pessoa individualmente vai ser, proporcionalmente ao que a sociedade produz, menos consumidor e mais produtor. Produtor, inclusive, de externalidades positivas para essa sociedade. Então, a população o aumento populacional, o incremento da população vai sendo cada vez mais um benefício e cada vez menos um passivo. Isso é fácil de entender. Se você vive numa tribo pré-histórica, por exemplo, um aumento artificial da população poderia causar um choque de demanda, que a tribo não teria como atender. Porém, se você vive em uma sociedade de economia mais complexa, um aumento populacional causaria pressões que seriam prontamente atendidas pelo nível tecnológico, e essas pessoas poderiam contribuir com a sociedade de uma maneira cada vez mais profunda, já que existe mais divisão de trabalho e mais economia de escala. Ora, aí nós voltamos, já falamos do efeito retroativo para o nível 3, vamos falar do efeito retroativo para o nível 2, as famílias. Por que um pai tinha muito filho no passado? Era um hedge. Não, eu preciso ter um monte de filho, porque tem mortalidade infantil, porque muitos deles vão morrer. Então era um hedge, eu vou ter um monte para que alguns sobrevivam. Agora, se existe um acúmulo de capital que permita avanços na medicina, se existem arranjos societais que diminuem a chance do moleque morrer assassinado ou num acidente, o pai não precisa ter tanto filho. Ele vai querer aumentar o padrão de vida de cada um individualmente, ao invés de ter um monte de filho para se redear contra a perda de filhos. Além disso,
Onde a propriedade privada é respeitada, há uma diminuição da preferência temporal. Assim, o pai vai ter menos filho pelo motivo de trabalhar na lavoura, por exemplo, e mais pelo motivo de dar uma vida elevada para esse filho. Uma vida elevada intelectualmente, espiritualmente. Para isso é necessário o acúmulo de capital, e o acúmulo de capital só é possível numa sociedade com economia complexa e, portanto, com alta população. Alta população. Alta população. Bom, recursos naturais da Terra tem um monte. Como o próprio Pirula falou no vídeo, as cidades ocupam 3% da mancha urbana. A quantidade de terreno que precisa para sustentar essa mesma cidade, minas, agricultura, vai ser cada vez menor conforme a tecnologia avança. Um livre mercado garante que esses recursos seriam racionalmente alocados. A propriedade privada garante que exista um aperfeiçoamento das contingências culturais, locais, para que essas pessoas convivam harmonicamente. E assim o mercado é suficiente para garantir que a população gire em torno de níveis racionais. É um absurdo achar que a população aumenta do nada. A população aumenta quando nós conseguimos mantê-la. Conforme aumentam as tecnologias, aí a própria população exerce pressões para que aumente ainda mais as tecnologias, a produtividade. É simples. Aí tem aquele argumento que é o seguinte: não, mas pera um pouquinho. Existem florestas, por exemplo, que se forem ocupadas pela população, vai gerar efeitos ambientais horríveis, vai ter secas, vai ter desmoronamentos, vai ter mudanças climáticas, que conversa mole. Muito bem, vamos supor que isso seja verdade. Então vamos supor que eu não possa sair ocupando todos os terrenos da humanidade, porque a somatória dos efeitos individuais, embora um indivíduo ocupando a floresta seja insignificante, a somatória disso poderia gerar uma catástrofe ambiental, portanto precisamos de um governo mundial, aquela conversa idiota. Ora, se existe essa realidade onde a ocupação de uma floresta causaria um dano ambiental, você poderia dizer que está havendo violação da propriedade privada no momento em que essa floresta for destruída. Então, é óbvio que as localidades se coordenariam para manter a saúde do ambiente onde elas vivem, para permitir que elas continuem produzindo recursos e, portanto, surgiriam regras privadas de exploração do terreno. Mais uma vez, é preciso que haja propriedade privada. Uma vez que haja o respeito institucional à propriedade privada, é óbvio que, considerando as descobertas científicas a respeito do uso dos terrenos e de como eles poderiam afetar a produtividade das propriedades privadas pré-estabelecidas, as fazendas, por exemplo, é óbvio que surgiriam mecanismos de coordenação e regulação do uso do terreno. Isso é muito óbvio, porque nenhum produtor pré-estabelecido quer perder a sua produtividade. Assim, eles teriam todos os incentivos para se coordenarem e estabelecer um planejamento do uso do terreno que depende da propriedade privada para ser respeitado. Se o governo viola isso, nós não estamos tendo um uso racional desses mesmos terrenos. Fim. Então, basta a propriedade privada para que a população seja ordenada de maneira racional. Nunca vai existir superpopulação enquanto houver propriedade privada. E qualquer tentativa de fazer com que o governo controle a população, seja qual for a desculpa, reduzir o consumo, qualquer merda dessas, é uma clara violação da propriedade privada e, portanto, é uma ameaça à nossa própria existência. Vocês já pensaram numa coisa? Se o governo quer tanto reduzir a população, ele poderia usar os próprios efeitos da destruição de alguns terrenos como uma arma apontada para nossa cara. Bom, precisamos reduzir a população assim, extermina aquela floresta ali para desmoronar os terrenos naquela região e matar um monte de gente. Vai brincando, vai achando que o governo é bonzinho. Bom, vamos ver as perguntas. Tem uma outra coisa, algum biólogo pode me corrigir se eu estiver errado, mas antes que haja efeitos globais da destruição de alguns tipos de terreno, haveria efeitos locais. Ora, se houver propriedade privada, a organização local dos terrenos, tendo em vista a soberania individual e assim por diante, não vai deixar com que isso aconteça, porque as pessoas não querem viver num terreno destruído, num habitat sem contato com a natureza.
Aberrações como megalópolis, a megalópole de Tóquio, a megalópole de São Paulo, só existem porque não existe propriedade privada. O governo interveio, criando padrões artificiais de migração, padrões artificiais de construções, bolhas econômicas. Se vocês forem lembrar, quando existe uma expansão de crédito, sem lastro e poupança, que os bancos centrais gostam de fazer, existem projetos megalomaníacos de construção, por causa dos juros artificialmente baixos, que destroem o meio ambiente. É uma degradação ambiental causada pela expansão monetária. O resultado é essas megalópolis escrotas que nós temos aqui, quando não era para ser assim. Era para existir uma miríade gigantesca de cidades de tamanho médio, bucólicas, com paisagens naturais, cuja somatória jamais afetaria o meio ambiente, porque as pessoas dentro dessas cidades gostariam de manter o seu próprio ambiente preservado. Não preservado porque são ecofascistas, mas porque é agradável mesmo você ter uma paisagem bonitinha. Faz parte da estética do ambiente. Como o próprio Roger Scruton disse, né? As construções clássicas, as construções medievais, elas não destroem o ambiente. Elas criam uma sinergia estética com o ambiente que a cerca. Para isso, nós dependemos de um absolutismo estético. E esse absolutismo estético depende principalmente da preservação da propriedade privada para que as pessoas queiram, como paisagens bucólicas, uma arquitetura com elevado padrão estético. Assim, só a propriedade privada poderia manter o usufruto ambiental, porque as pessoas demandariam isso. Num ambiente sem propriedade privada, de megalópolis, as pessoas vão querer consumir o máximo possível. Nem vão pensar intergeracionalmente. Se o governo se mete com demografia, eu já fiz um vídeo sobre isso, qual é o incentivo que as pessoas têm para deixar um patrimônio, um império para os seus próprios filhos? Se elas não têm incentivo para construir um império para os próprios filhos, elas vão consumir tudo, inclusive os recursos ambientais. É preciso, então, que um homem tenha liberdade para construir um império para os seus próprios filhos sem que o governo se meta nisso, sem que o governo se meta em planejamento familiar, essas paradas eugenistas aí. Quando o homem tem a liberdade para ter mais filhos, ele vai poupar mais. Por exemplo, os gays gastam tudo. Eles não vão ter filho mesmo, eles saem por aí, viajam o mundo, fazem um monte de orgia e tal, gastam tudo. Agora, o cara que vai ter um monte de filho, ele quer deixar um patrimônio, ele poupa. Isso faz bem para a economia. E assim por diante. Bom, perguntas. Eu não quero estender o vídeo, porque me falaram que vídeos muito grandes perde o ânimo de ver, né? A pergunta do Glaucio. Alguns evangélicos falam que a Igreja Católica adora imagens. Não, ninguém adora imagens. Nós só adoramos a Santíssima Trindade. Agora, nós temos a veneração aos santos, porque eles são exemplos de vida. Ainda mais Maria, que é a mãe de Deus. Então, eles não conseguem diferenciar a latria, que é a adoração exclusiva da Santíssima Trindade, de dulia, que é uma veneração. Você reconhecer os méritos de alguém. Então, aos santos, nós reservamos a dulia, a Deus, a latria. E a Virgem Maria, que é a mais santa das criaturas, uma grande dulia, mas não é latria. E a imagem? A imagem representa o santo. Então, se eu tenho a foto da minha namorada na carteira, eu não adoro, eu não venero, aliás, um papel com tinta. O meu afeto é, sei lá, pela namorada. O papel com tinta representa ela. Mas se o cara não consegue fazer essa diferença, é porque ele tem algum problema mental. O Ivan Carlos pergunta o seguinte: o próprio sistema de preços livres do Estado e de agressões imorais vai regular o crescimento da população e os recursos disponíveis caso eles fiquem muito escassos? Exatamente, Ivan. Esse entendeu minha live. O Pedro Henrique pergunta o seguinte: é verdade que a quantidade de alimentos cresce aritmeticamente, a população cresce geometricamente? Infelizmente, eu estou vendo o contrário. Eu estou vendo o número de casal por filho decrescer. E tem gente que fala que isso é bom. Aonde que isso é bom? Você imagina como é que vai ser daqui para frente? A população vai ser envelhecida, vai ter menos gente trabalhando, vai ter pouquíssimas crianças.
menos ainda bebezinhos. Isso é uma tragédia. Essa sociedade não é sustentável. Junte-se a isso a loucura que é a previdência estatal, que deveria ser privatizada justamente para racionalizar esse tipo de coisa. E você vai ter um colapso societal. Nenhuma sociedade se sustenta se a pirâmide demográfica é invertida. Ora, é fácil de entender isso? Olha essa garrafa aqui, ó. Pera aí. Olha essa garrafa. Agora ela tá direita. Entenderam a analogia? O Pietro Petraglia pergunta... Petraglia? Vai, não vou te ofender. Petraglia. Petraglia não, né? A escola austríaca se aproveita um pouco de economia, estatística e matemática? Vejam, a escola austríaca não usa nenhuma premissa matemática exata. Ela não precisa disso. Ela é uma ciência priorística. Agora, você pode sim usar estatística e matemática como parte de uma análise etimológica da realidade. Então, a economia austríaca, ela não precisa da etimologia para formular as suas leis. Mas ela fica desinteressante sem etimologia. Você precisa formular conceitos a respeito da realidade que te cerca. E a realidade que te cerca é uma etimologia regida pelas leis praxeológicas. Então eu preciso sim estudar história, eu preciso estudar psicologia humana, o que as pessoas querem, por quê, a subjetividade delas, a formação histórica dos povos, tudo isso é importante, você não pode desprezar isso. E aí entra até as ciências naturais, e portanto entra sim estatística e matemática. Mas é para você aferir a realidade etimológica. Então eu sempre falo o seguinte, um economista, que é um praxeologista, que não conhece etimologia, ele é como um médico que não conhece o paciente. Então ele tem toda a teoria médica na cabeça dele, mas qual é o paciente? Quem é aquele homem que está sentado na cadeira do médico? Na sala de espera do médico? O que ele tem? Então, para você usar a ferramenta praxeológica para alguma coisa útil e fazer uma concepção da realidade, você precisa entender a etimologia, que inclui a história, inclui a psicologia, inclui as ciências naturais e, portanto, você pode sim colocar matemática no meio. Mas não para mudar as leis a priorísticas, e sim para entender a respeito do que essas leis a priorísticas estão tratando. Salve para Salvador, Bahia! Eduardo Augusto. Aliás, para quem não sabe, dia 26 de agosto, palestra na Universidade Federal da Bahia. Tema: mentiram para você sobre a crise de 29. O Pietro Petraglia nos lembra que a China tem feito a política do filho único para controlar a população. Isso é uma tragédia, isso é uma barbárie. Agora, não pensa que o Pirula sai muito disso, não. As coisas que o Pirula acabaria, consequencialmente, defendendo na prática são tão bárbaras, são tão grotescas, são tão repugnantes quanto a política do filho único na China. Paulo Rosa, como fazer se o Hélio Beltrão quer monopolizar e estatizar o movimento libertário brasileiro? Exclui ele da jogada. Aquilo não é sério, aquilo não é libertarianismo. Se atenha ao verdadeiro libertarianismo. Pode parecer caricato, pode ter um gordinho virgão, no caso, né? Pode ter o outro lá que fica blasfemando, quer dizer, blasfêmia é grave, né, cara? Mas é preciso entender o que é um libertário sério e o que é um libertário falso. Exclui o falso. Boicota. Não, mas blasfemar é mais grave, né? Blasfemar é mais grave. Tem muita pergunta, eu tô pulando que eu tenho que sair também. Eu não quero que o vídeo fique grande. Bom, vamos terminar. Debate com Alexandre Porto. Debate com Alexandre Porto vai ter. Nós arrecadamos dinheiro. Eu prometi que se arrecadasse dinheiro vai ter.
Mas depois do que ele falou, acabou a amizade. Fica ofendendo aí. Mas vai ter o debate. Vai ter o debate porque eu vou lá para defender a fé. Então, é isso. Deus abençoe vocês. Grande abraço.